Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mera Curiosidade, onde desvendamos os segredos do passado. Hoje, vamos explorar um tema intrigante: como era a vida de um cidadão comum na Idade Média. Preparem-se para mergulhar nas rotinas, costumes e aspectos da vida diária desse período tão fascinante. Durante a Idade Média, a maioria das pessoas habitava comunidades rurais, vilas e pequenas cidades. Vamos mergulhar na exploração das moradias dos cidadãos comuns e descobrir algumas curiosidades. As casas eram construídas com materiais simples, como madeira e barro, utilizando técnicas artesanais transmitidas de geração em geração. Curiosamente, essas casas eram divididas em espaços multifuncionais para atender às necessidades diárias da família. Por exemplo, uma única área poderia servir como cozinha, sala de estar e quarto, tornando cada espaço valioso e versátil. Essa adaptabilidade refletia a natureza prática e a vida comunitária da época. Na fascinante era medieval, a vida cotidiana das pessoas comuns era repleta de atividades domésticas desafiadoras. Cozinhar, por exemplo, era uma tarefa árdua que exigia habilidade e paciência. As refeições eram preparadas em fogueiras abertas, com panelas suspensas sobre o fogo. As famílias precisavam coletar lenha, acender o fogo e monitorar cuidadosamente o cozimento dos alimentos. Lavar roupas era outra tarefa que demandava esforço físico considerável. As mulheres costumavam lavar as roupas em rios, riachos ou tanques públicos, esfregando-as vigorosamente em tábuas de lavar. Depois, as peças eram penduradas para secar ao sol. Além das atividades domésticas, a vida na Idade Média era fortemente baseada em profissões tradicionais. Os artesãos desempenhavam um papel fundamental, criando produtos como tecidos, cerâmicas, ferramentas e móveis. Eles trabalhavam em suas oficinas, utilizando técnicas manuais e ferramentas simples para produzir objetos de qualidade. Os comerciantes também desempenhavam um papel vital na economia local. Eles viajavam de vila em vila, negociando mercadorias e estabelecendo redes de comércio. Esses mercadores ajudavam a trazer bens e produtos de diferentes regiões, enriquecendo a diversidade econômica nas comunidades. Na Idade Média, a higiene e o cuidado pessoal enfrentavam grandes desafios devido às condições sanitárias precárias. A falta de conhecimento sobre a importância da higiene e a escassez de recursos tornavam a manutenção da limpeza pessoal uma tarefa difícil. Um dos aspectos mais marcantes era a escassez de banhos. As pessoas comuns raramente tinham acesso a banhos regulares devido à falta de água limpa e ao custo envolvido. Além disso, acreditava-se que a água poderia transmitir doenças, o que aumentava o receio de se banhar. Portanto, a maioria das pessoas tomava banhos esporádicos, às vezes apenas algumas vezes por ano. Isso resultava em acúmulo de sujeira e odores corporais, contribuindo para problemas de saúde e desconforto. A falta de higiene bucal também era um desafio. Escovas de dente modernas não existiam na época. Em vez disso, as pessoas usavam métodos rudimentares, como esfregar os dentes com pedaços de pano ou palitos. Alguns usavam ervas ou temperos para mascarar o mau hálito. Essa falta de cuidado adequado com a higiene bucal levava a problemas dentários generalizados e acentuava a importância da boa saúde bucal quando era possível. As vestimentas também desempenhavam um papel importante na higiene pessoal. As roupas eram usadas por longos períodos sem serem lavadas, devido à falta de acesso à água limpa e ao trabalho árduo que resultava em suor e sujeira. As camadas de sujeira acumuladas nas roupas contribuíam para a disseminação de pragas, como piolhos e pulgas, que eram comuns na época. Em relação aos cuidados com os cabelos, o acesso à água e produtos de higiene limitados também dificultava a manutenção adequada.
O cabelo era frequentemente lavado com soluções à base de ervas ou simplesmente deixado sujo e emaranhado. Para combater piolhos, pentes finos eram usados para retirar manualmente os parasitas dos cabelos. Em suma, a higiene e o cuidado pessoal na Idade Média eram desafios constantes devido à falta de recursos e conhecimento. A falta de banhos regulares, a higiene bucal precária, a escassez de roupas limpas e os cuidados limitados com os cabelos eram uma realidade para a maioria das pessoas. Essas condições precárias contribuíam para problemas de saúde e desconforto, destacando a diferença marcante em relação aos padrões de higiene e cuidado pessoal da atualidade. Os agricultores, por sua vez, sustentavam a população com alimentos cultivados em suas terras. Trabalhavam arduamente nos campos, arando a terra com arados puxados por bois, semeando e colhendo à mão. A agricultura era a base da subsistência e do comércio local, fornecendo alimentos para toda a comunidade. Essas ocupações e atividades cotidianas das pessoas comuns na Idade Média revelam uma sociedade que dependia da cooperação, habilidades manuais e trabalho árduo. Cada tarefa, por mais simples que parecesse, contribuía para a sustentação e o crescimento das comunidades rurais, vilas e pequenas cidades da época. Na Idade Média, a natalidade e a família desempenhavam um papel fundamental na vida dos cidadãos comuns. As famílias eram geralmente grandes, com vários filhos, e a procriação era considerada uma responsabilidade vital. Os nascimentos eram celebrados com grande alegria e significado. Quando uma criança chegava ao mundo, isso era motivo de festa e comemoração. Os vizinhos e parentes se reuniam para celebrar o novo membro da família, trazendo presentes e desejando bênçãos para o bebê. A criação dos filhos era uma responsabilidade compartilhada por toda a família. As crianças eram criadas em um ambiente comunitário, com avós, tios e irmãos mais velhos desempenhando papéis ativos na sua educação e cuidado. O aprendizado prático era valorizado, e as crianças frequentemente eram envolvidas nas atividades diárias da família desde cedo. Desde tenra idade, as crianças eram ensinadas a auxiliar nas tarefas domésticas e nos trabalhos rurais. Os meninos eram iniciados em ofícios como a agricultura, a carpintaria ou o comércio, enquanto as meninas aprendiam habilidades relacionadas à costura, tecelagem e cuidado do lar. Essa transmissão de conhecimento e habilidades de geração em geração garantia a continuidade dos modos de vida tradicionais. A família na Idade Média era considerada o alicerce da sociedade. A lealdade e o apoio mútuo dentro do núcleo familiar eram altamente valorizados. A família proporcionava um senso de identidade e segurança aos indivíduos, e a importância das relações familiares se estendia para além do círculo imediato, incluindo parentes distantes e laços de parentesco. Assim, na Idade Média, a natalidade e a família eram aspectos centrais da vida cotidiana. As famílias numerosas, a celebração dos nascimentos e a transmissão de conhecimento e habilidades às crianças refletiam a importância da unidade familiar e a continuidade cultural da época. Portanto, a vida de um cidadão comum na Idade Média era marcada por habitações modestas, com espaços compartilhados e limitações em termos de higiene e conforto. No entanto, apesar das condições desafiadoras, as pessoas buscavam adaptar-se e encontrar maneiras de tornar suas moradias o mais acolhedoras possível, refletindo a resiliência e a determinação do ser humano. E assim concluímos nossa jornada ao passado. Esperamos que tenham apreciado a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida dos cidadãos comuns na Idade Média. Se você gostou desse conteúdo histórico, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like no vídeo. Fiquem atentos para mais curiosidades históricas nos próximos vídeos. Até a próxima!